Passarinho pousou na árvore da memória. Passarinho pousou na árvore da memória e trouxe de lá seus frutos com gostinhos de histórias. E trouxe de lá seus frutos com gostinho de história. Passarinho pousou na árvore da memória. Passarinho pousou na árvore da memória e trouxe de lá seus frutos com gostinho de histórias. E trouxe de lá seus frutos com gostinho de histórias. O passarinho pousou lá na árvore da memória e trouxe os seus frutos com gostinho de histórias. São histórias de um povo simples, mas cheio de sabedoria. São os Causos da Roça! Mas antes de começar, vamos nos apresentar. Vamos lá! Qual é o seu nome? O meu nome é Gabriel, nome de anjo que vem lá do céu. E qual é o seu nome? O meu nome é Marcela. A minha mãe, enquanto estava esperando a minha chegada, certo dia ouviu uma música que a deixou emocionada. O Berço de Marcela era o nome da canção. Foi composta por Taiguara, que tocou o seu coração. O nome que me foi dado também é nome de Ixá. E a história do seu nome, você pode me contar? Você aí de casa, escreve aqui pra gente. Você sabe qual é a história do seu nome? Assim como as histórias que vamos contar hoje, o nosso nome também tem uma história. E se você não conhece, pergunte. Pergunte a quem escolheu o seu nome. Muito bem, e falando em nomes, a gente vai cantar a música dos nomes agora. E eu vou pedir a ajuda de você que está aí nos assistindo para fazer junto com a gente uma percussão corporal. E aí, a gente vai fazer assim, ó, vamos usar as mãos. E a gente vai bater 2 vezes aqui em cima do peito para fazer o som grave. Peito, peito. E para fazer o som agudo, vamos bater 2 palmas. Palma, palma. Vamos fazer tudo junto agora? Vamos lá. Peito, peito, palma, palma. Peito, peito, palma, palma. Peito, peito, palma, palma. Todo mundo tem um nome pra ser chamado. Todo mundo tem um nome que lhe foi dado. Então me diga qual o nome que recebeu. Qual o nome que te deram quando nasceu. Eu também ganhei um nome, qual é o seu? Escreve o nome aí, a gente quer saber quem é que tá assistindo essa nossa apresentação. Muito bem! E agora que a gente já se conhece, então podemos começar? Vamos lá. Pessoal, vocês sabiam que muitas dessas cidadezinhas aí, onde viviam e vivem até hoje, vive o povo caipira? Vocês sabiam que várias dessas cidadezinhas foram fundadas graças à passagem dos tropeiros por ali? Os tropeiros que iam conduzindo as suas tropas de cavalo, de mula, de burro de carga, viajando pelo Brasil afora e levando as mercadorias. Porque naquela época não tinha caminhão. Então quem levava tudo eram os tropeiros. Pois é, transportavam farinha de milho, farinha de trigo, feijão, açúcar, mel e mais um tantão de coisa. Um tantão de coisas. E você sabia que muitos desses tropeiros também eram festeiros? Tocavam sanfona, viola, violão e levavam também as notícias. Galangutando na linha do Joá, vim trazer uma notícia, veio do lado de lá. O fato que sucedeu, você não vai acreditar. Galangutando na linha do Joá, vim trazer uma notícia,
veio do lado de lá. O fato que sucedeu você não vai acreditar. Pois é, pessoal. Graças a eles que o pessoal do povo, o povo do lado de cá, sabia o que estava acontecendo do lado de lá. Mas às vezes, no meio do caminho, tinha uma coisa muito perigosa. O que será? Dizem que a tropa ficava arredia. Quando viam aquele redemoinho de vento e poeira. Alguns tropeiros ouviam um assovio. Outros chegaram a ver o negrinho de carapuça vermelha sentado de costas pro animal, amarrando seu rabo. E vocês sabem de quem que a gente tá falando, né? Vocês sabem? Sim, o Saci! O Saci! E além de amarrar o rabo do animal, vocês sabem o que mais que o Saci faz? Ih, ele fuça tudo, bagunça com as coisas. Esconde o brinquedo da criança. Solta os bichos do curral. Deixa os pregos virados para cima. Azeda o leite. Solta a fumaça do cachimbo na cara dos outros. Gente, o Saci faz tudo isso. E você sabe como é que a gente faz pra pegar o danado do Saci? Como? A gente faz o seguinte. Precisa ter uma peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta. Peneira de cruzeta. Confere. Peneira de cruzeta. Essa mesmo. Precisa também de uma garrafa. Uma garrafa. Confere. Muito bem. E também de uma rolha. Olha. Confere. Ah, muito bem. Aí você com a peneira pega o Saci. Pega o Saci. Depois você esconde a carapuça dele. Prende o Saci na garrafa. Coloca a rolha. Faz uma cruzinha. E pronto. Aí você pode pedir o que você quiser. Se você tiver com algum objeto perdido na sua casa, ele ajuda a encontrar também, viu? Boa, boa, porque eu tô cheio de coisa perdida lá em casa, viu? Mas ó, vamos aproveitar agora e cantar uma música do Saci pra gente cantar, dançar e brincar. Vamos lá! E quem aí sabe pular igual o Saci? Vamos pular que nem o Saci é em casa? Pula, pula, pula que nem Saci. Pula, pula, pula que nem Saci. De uma perna só, fazendo fuzuê. Este é o Saci Pererê. De uma perna só, fazendo fuzuê. Este é o Saci Pererê. Pula, pula, pula que nem Saci. Pula, pula, pula que nem Saci. De uma perna só, fazendo fuzuê. Este é o Saci Pererê. De uma perna só, fazendo fuzuê. Este é o Saci Pererê. Ele vem de um redemoinho para aprontar travessura. Tem uma perna só que ninguém segura. Ele vem de um redemoinho para aprontar travessura. Tem uma perna só e ninguém o segura. Então pula, pula, pula que nem Saci. Pula, pula, pula que nem Saci. Eu quero ver. Pula, pula, pula que nem Saci. Pula, pula, pula que nem Saci. Tchau, Saci! Pererê! E quando
os tropeiros conseguiam se livrar do Saci. Lá iam eles com suas tropas. E eles também passavam por aqui, viu? Pelo nosso Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira, num longo caminho, de São Paulo a Minas Gerais. E de Minas Gerais para São Paulo. De Minas Gerais para São Paulo, de São Paulo a Minas Gerais. Gostei muito dessa terra e daqui eu não saio mais. De Minas Gerais para São Paulo, de São Paulo a Minas Gerais. Gostei muito dessa terra e daqui eu não saio mais. E nesse caminho todo, o caminho era longo, né, gente? Às vezes eles tinham que parar para dormir, para que os animais pudessem descansar, comer. E aí tinha uns ranchos assim no meio do caminho que os donos das fazendas faziam para os tropeiros poderem parar e dormir. E não é que alguns deles, quando paravam ali no lugar, ficavam pensando assim: Ah, e não é que essa terra é linda mesmo? Acho que vou trazer minha família. E ó, viver por aqui. E aí, gente, muitos deles começaram a construir umas casinhas assim de pau a pique, sabe? Aquelas casinhas feitas com bambu, amarrado com cipó, barro. E eles faziam tudo na base do mutirão. Vinha um monte de amigo para ajudar a construir a casa. E eles ficavam lá, amassando barro. Aí o dono da casa, para agradecer os amigos, servia um prato feito com mandioca e carne desfiada. Sabe qual que é o nome desse prato? Qual? Barreado. Ah, mas então é por isso que esse prato gostoso tem esse nome. Porque enquanto estava sendo preparado ali, o povo estava lá, amassando barro. Exatamente! E aí, gente, tudo começava assim, com umas casinhas, daqui a pouco construíam uma igrejinha, aí vinha um padre, uma benzedeira, um curandeiro e por aí vai. Tinham também as vendinhas e nos armazenzinhos o dia todo chegava jacá de cargueiro. Sabe aqueles 2 cestões bem grandes assim que ficam do lado do animal, cheio de coisa? Sei. Então, o dia inteiro chegava café, farinha, açúcar, feijão, arroz, um monte de coisas. Eles viviam da roça e plantavam seu próprio alimento. Era tempo de fartura. Como seria bom se hoje todos tivessem um pedacinho de terra para plantar. É mesmo, né? Porque onde se olhava tinha plantação. E aí se um tinha uma coisa que o outro não tinha, eles trocavam e faziam tudo também na base do mutirão. Quando era tempo da colheita, era uma festança do terreiro. Na roça tem feijão, tem milho e mandioquinha e tem também um bom fogão, a lenha na cozinha. Na roça tem feijão, tem milho e mandioquinha e tem também um bom fogão, a lenha na cozinha. Na horta tem legumes, verduras e temperos e tem um cheirinho de mato bom o ano inteiro. Na horta tem legumes, verduras e temperos e tem um cheirinho de mato bom o ano inteiro. Ô, comadre, eu trouxe aqui pro senhor um monte de milho. Que em casa tá cheio de milho. Que coisa boa, maravilha! E eu vou fazer uma bela de uma pamonha e depois eu te dou um bocado, hein? E ó, Delícia. eu trouxe abóbora aqui pra você, ô comadre, porque lá também tá cheio de abóbora na minha horta. Maravilha! Ô, compadre, cadê o Chiquinho? Ih, Chiquinho tá lá no pomar, chupando mexerica é do pé. Ai, que delícia! No pomar tem mexerica, goiaba e caju.
Mas olha só, eu vou falar uma coisa que é pro senhor ficar esperto, viu? Com essas plantações aí. Toma cuidado, porque tem um amigo meu que contou um caso pra mim. O meu amigo Ronaldo, aqui de São Francisco Xavier, um caos que aconteceu lá, vai que aconteça aqui também, não é mesmo? Ele me contou que tinha um homenzinho meio manco, que toda noite passava para roubar as coisas nas roças dos vizinhos. Podia marcar no relógio. Era anoitecer, o povo se recolher e lá ia o homem com seu burrinho e 2 jacá de cargueiro. Mais um dia ele foi. E não voltou. Nunca mais foi visto. E eu já ouvi falar desse caos, comadre. Inclusive, tem gente aqui que diz que viu o espírito desse homem carregando um burrinho com 2 jacá de cargueiro e fazendo, barulho de caco de vidro. Caco de vidro? Então, será que é por isso que ele ficou conhecido como cargueiro do caco de vidro? É isso aí. Então, pessoal, quem aí tiver plantação em casa, muito cuidado. Muito cuidado com O cargueiro do caco de vidro! Olha o cargueiro do caco de vidro. Olha o cargueiro do caco de vidro vai passar. É sempre quando chega a noitinha que ele passa lá nas roças pra roubar. Olha o cargueiro do caco de vidro. Olha o cargueiro do caco de vidro vai passar. É sempre quando chega a noitinha que ele passa lá nas roças pra roubar. Por isso, meu senhor, minha senhora, fiquem atentos quando a noite chegar. Tomem cuidado com as mercadorias que você leva o mês inteiro pra roubar. Olha o cargueiro do caco de vidro. Olha o cargueiro do caco de vidro vai passar. É sempre quando chega a noitinha que ele passa lá nas roças pra roubar. Olha o cargueiro do caco de vidro. Olha o cargueiro do caco de vidro vai passar. Ixi, Maria, Deus me livre. Mas, compadre, olhando assim esse seu fogão a lenha, sabe que eu lembro da história do seu Zé? Quem é seu Zé? Seu Zé é o caseiro, era o caseiro, lá da casa do sítio, onde eu vou desde que eu era criança. Você sabia que o seu Zé, ele tinha um chapéu cheio de histórias? A própria palha do chapéu dele tinha uma história. Quem diria que aquele monte de palha trançada, que nem os causos que a gente vê por aí, iria se transformar num chapéu de histórias do seu Zé. Eu só sei que toda vez que ele vestia o chapéu, tudo virava história. Até o banquinho que ele fazia pra gente sentar na beira do fogão a lenha tinha uma história. A história de um monte de pedaços de madeira que se encontravam, não se sabe se por destino ou por imposição da cabeça do seu Zé, quando resolveu fazer o banquinho. Eu só sei que eles se encontravam e formavam assim, um V de vem-vai, feito as montanhas que ficam em volta da casa do sítio e feito algumas histórias que a gente vê por aí. Um V de vem-vai que fazia vult e sentados no banquinho a gente viajava pelas histórias que o seu Zé contava. Histórias que saíam do seu chapéu para sua cabeça e da cabeça para a boca do seu Zé. A boca que às vezes fumava um cigarrinho de palha e às vezes dizia aquelas palavras que vinham para os nossos ouvidos com som de rio e passarinho. E que histórias são essas? Sabe que eu não lembro? Não lembra? Na verdade, a minha cabeça não lembra.
mas eu ainda guardo no coração a sensação dele contando. E comadre, o que aconteceu com o seu Zé? Fiquei sabendo que um dia ele sentou no banquinho e voou para o céu, como quem vai, para não voltar mais. Mas ainda assim tem um tio meu que de vez em quando ouve o vem-vai dos passos do seu Zé em volta da casa. E hoje, no vem-vai da rede, vejo as montanhas, ouço o som do rio, dos pássaros e penso em tudo aquilo que sempre vai e sempre volta. Ô, compadre, o papo tá bom, mas eu acho que chegou a minha hora. Comadre, eu fico muito agradecido. E vê se volta mais pra gente prosear essas histórias que o passarinho traz lá da árvore da memória. Passarinho pousou na árvore da memória. Passarinho pousou na árvore da memória. Foi-se embora o passarinho, acabou-se a nossa história. Foi-se embora o passarinho, acabou-se a nossa história. Passarinho pousou na árvore da memória. Passarinho pousou na árvore da memória. Foi-se embora o passarinho, acabou-se a nossa história. Foi-se embora o passarinho, acabou-se a nossa história. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso projeto Brincadeira de Fala, que foi contemplado pelo Fundo Municipal de Cultura, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, aqui em São José dos Campos. Hoje a gente está conversando com a Marcela e com o Gabriel, do grupo Passarinheiros, que vão contar um pouquinho para a gente da trajetória deles, como que é essa coisa de contar histórias, músicas, brincadeiras, para vocês conhecerem, né? Para a gente conhecer eles um pouco melhor. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Marcela, Gabriel? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Tudo ótimo, Silvia. Uma alegria estar aqui com vocês. Então, gente, eu vou começar fazendo uma pergunta que a gente mais ou menos está fazendo para todo mundo, que é o seguinte: por que você faz o que você faz? Eu acho que é uma questão de encantamento mesmo, né? Quando a gente começa a fazer e não consegue parar mais, né? É gostoso, é prazeroso e eu acho que a história ela tem esse poder de transformação, né? Ela nos transforma. Quando a gente lê uma história, a gente se transforma. Quando a gente conta uma história, a gente se transforma mais um pouco. E cada vez que a gente conta, mesmo que seja a mesma história, a gente se transforma mais um pouco. E isso é maravilhoso, né? Muito legal, muito legal. E é você, Gabriel? Eu me identifico muito com o que a Marcela falou, né? A questão do encantamento. Um sentimento de uma necessidade. Comigo a música é uma necessidade básica, né? Uma coisa que eu faço o dia inteiro. Faço também por prazer, por gostar de criar, né? O prazer de compartilhar o que a gente cria, né? Então é também uma necessidade, é uma profissão, é uma alegria, é uma paixão. Tudo isso. Você compõe há muito tempo, né, Gabriel? Eu componho. Desde que eu aprendi
a tocar o violão, eu já aprendi criando. Eu tive esse processo de aprender inventando. Acho que eu aprendi muito mais inventando do que tirando as cifras ali de início, né? Até depois estudar mais a fundo o instrumento, eu sempre criei muito. Você teve já vários grupos, né, de música e tal. Conta pra gente um pouquinho esse seu histórico aí. Ah, sim. Eu, além dos passarinheiros, também trabalho com composições em outros grupos. Tem um grupo que se chama Coletivo Estoril, um grupo aqui de São José dos Campos. O grupo esse ano completou 8 anos. A gente está lançando o nosso álbum, vamos lançar em breve. Já estamos no processo de masterização das músicas e tudo mais. Então, e esse é um grupo que a gente trabalha com canções autorais. A gente é um grupo grande com muitos instrumentos. Então, a gente gosta de misturar ritmos, trabalhar com polirritmia, né? Ritmos brasileiros, ritmos afro-brasileiros, uma pegada de reggae, rock, põe tudo ali na panela e faz aquela mistura boa, né? Bem dançante, sempre com mensagens positivas. E é isso aí. Eu tenho o Coletivo Estoril, do qual eu faço parte, um grupo Passarinheiros, e também tem um grupo de samba rock. Que é o Pedra de Negro, é um grupo do qual eu faço parte também, que se chama Pedra de Negro. É um grupo que tem uma história muito bonita aqui no Vale do Paraíba, e nessa última formação eles me convidaram para fazer a parte da guitarra ali, a harmonia com a guitarra. Então é bem gostoso. Eu tenho essa paixão pela música que nos faz dançar, que mexe com a gente, que mexe com o corpo, né? Com a alma, com o coração. Então eu gosto do balanço. Que legal. Legal. E a Marcela, você também vem do teatro, né, Márcia? Você não quer contar um pouquinho pra gente esse seu histórico aí, para chegar nas histórias? Então, o teatro é uma paixão da infância, né? Acho que a primeira peça de teatro, assim, que eu vi na minha vida, na escola, eu estudava numa escola chamada Palmeira Santana. E a primeira peça que eu vi na escola, assim, eu me apaixonei. Eu falei, gente, que legal, eu quero fazer isso. E aí depois, assim, eu fiz várias oficinas quando criança, né, pela Fundação Cultural. Aí na escola tinha um programa chamado Teatro nas Escolas, que a gente montava uma peça. Tinha uma diretora que dirigia e tudo mais. E a gente apresentava em várias escolas da rede pública. Então, eu tinha mais ou menos 12 anos de idade, assim. Então, eu fazia. Sempre foi essa paixão, sabe? Aí, teve uma fase da minha vida que eu acabei me afastando um pouco do teatro. Acabei fazendo outra faculdade, né? Até porque aqui em São José não tem faculdade de artes cênicas. Então, eu tive essa dificuldade de sair da cidade e tudo mais. Acabei fazendo outra faculdade e trabalhei com teatro. Terminei a faculdade e comecei a trabalhar com teatro. Nem atuei na outra área, né? E aí não tem jeito, né? O que falam, né? Que o bichinho do teatro pica você e você não consegue parar mais. E aí, aqui em São José, o teatro narrativo é algo muito forte, né? Então, assim, como eu nasci aqui, então sempre estava assistindo as peças. Então, eu comecei a fazer teatro. Então, o primeiro grupo que eu participei foi o Velhos Novatos, né, depois de adulta. Depois fiz o Martim Sererê, com a Companhia Terra da Cidade e tudo mais. Então, sempre essa coisa do narrativo estava muito presente, né? Depois, quando eu fui para São Paulo participar de um processo lá, que foi o processo Arlequino, que a gente montou o espetáculo Arlequino, do Dário Fó. E aí, lá em São Paulo, eu conheci a Denise, que era do grupo Parampará de Contação de Histórias. E aí eu comecei a contar histórias junto com ela. E aí foi que eu entrei para a contação de histórias mesmo. Depois eu voltei para cá, comecei a contar mais de forma autônoma, até que eu conheci o Gabriel, né? E aí surgiu o grupo Passarinheiros. Que legal. Aí vocês começaram a juntar música... Juntar com a história. Com a história, E fala um pouquinho pra gente desse processo criativo de vocês. Como que vocês decidiram que era esse caminho?
se tem assim uma decisão, ou se foi acontecendo devagar, sem pensar muito. Porque assim, às vezes as pessoas querem uma referência, né? Às vezes as pessoas estão querendo, né, começar e pensar, por onde que eu vou e tal, né? Conta para nós assim esse caminho dessa junção aí. Dessa junção, né? É porque eu sempre senti assim que, por exemplo, tem algumas histórias que elas pedem uma música, né? Até eu, assim, também comecei a compor por conta disso. Porque eu falava assim, nossa, mas essa parte da história está pedindo uma música. E não era uma música que não existia. E aí eu começava a inventar as músicas. E assim, mesmo lá em São Paulo, mesmo antes de conhecer o Gabriel, a gente sempre chamava músicos para trabalhar com a gente. E assim, faz muita diferença na história, porque, né, eles colocam uma parte instrumental, fazem uma sonorização, criam uma ambientação da história, né? E isso, assim, acrescenta muito a história, ajuda muito a criar essa atmosfera da história, né? E aí, quando eu conheci o Gabriel, aí ele começou a fazer as músicas também comigo, fazer esse acompanhamento, e acabou que a parte musical para a gente ficou muito forte também, né? Tanto que o Grupo Passarinheiros, a gente tem esse trabalho autoral com histórias e músicas, e tem até mais músicas do que história, né? No show que a gente faz, no outro show que é o Andanças Passarinheiras, tem mais músicas do que história. Acabou virando mais até uma coisa musical, né? Exatamente. Esse caminho ele foi sendo construído dessa forma. A gente começamos com a contação de história, mas aí as músicas foram ganhando vida e foram surgindo novas ideias de música. Tanto que o nosso show musical, ele é um show litero musical, né? Não é só musical, porque a história também está dentro da música. Tem música que tem uma história no meio e vice-versa. Então, assim que começou a caminhada. E a Marcela, mesmo ela não tocando um instrumento, ela tem muito essa pegada de compor, já pensando numa melodia, né? Os versos rimados, que ela tem essa facilidade de brincar. Então, para mim, encaixar a música ali foi um exercício muito gostoso. E é ainda, né? Um exercício muito gostoso. Então, é isso. Tanto que, pra gente, assim, a forma que a gente tem de criar... muitas das músicas do nosso show, que é o Andanças Passarinheiras, do show musical, são músicas que nasceram na nossa rotina do dia a dia, assim, sabe? A gente tá pensando numa coisa, viajando em uma ideia, e aí a Marcela já começa a escrever, sabe? Tem músicas que nasceram da gente conversando com a barriga quando ela estava grávida. Ai, que legal. Então, tem uma música que é o Reggae do Cabelo, nasceu porque a Marcela estava esperando o Francisco, que é o nosso filho, né? E estava já com o barrigão e a gente perguntando pra barriga, nossa, como que será que vai ser o cabelo dele? E aí foi nascendo uma música sobre cabelo, que virou o Reggae do Cabelo. Então, assim, tá no nosso dia a dia, né? Tá na nossa rotina, e aí as músicas nascem junto com o nosso dia, né? Ah, que legal, né? Isso é legal. Eu tenho essa coisa também, que eu não toco instrumento, mas assim, quando você cria... ela cria uma música e você vai pondo a harmonia, né? Isso. Isso é muito legal, né? Vai fazendo o arranjo e tal, não sei o quê. Isso é muito bacana. Você ia falar, né, Marcela? Eu cortei. Não, eu ia falar, porque ele falou da música do cabelo. Eu ia contar também a música do Amigo Imaginário, né? Porque, assim, eu tive uma amiga imaginária, que foi a Bedida. E ele também, né? Teve um amigo imaginário. O Guedes era meu amigo imaginário. Nossa. E aí surgiu essa música também, né? Sobre os amigos imaginários. Que legal. E essas músicas todas, elas estão gravadas
vocês conseguem escutá-las no Spotify, no YouTube. É bem facinho achar, é só colocar lá É Passarinheiros. isso que eu ia falar. Vocês têm um CD, né? Temos Vocês lançaram um um CD, CD. Então lançamos. fala um pouquinho desse CD aí, Poxa, foi pessoal. uma experiência incrível, né? Algumas das músicas do nosso show a gente conseguiu registrar, gravamos o CD. Foi uma experiência incrível porque a gente fez o estúdio na nossa casa, né? A gente fez junto com o Lucas e o Gabriel Barbosa, que são 2 irmãos aqui de São José dos Campos, excelentes produtores, músicos e um monte de coisas mais. E a gente ficou lá em casa no final de semana e gravamos 6 músicas, né, com o grupo todo. Então tem baixo, percussão, bateria, guitarra, muitas vozes, né? E gravamos 6 músicas. O resultado do nosso CD ele tá disponível em todos os streamings. Então, Spotify, Deezer, iTunes, YouTube também tem no YouTube, no nosso Instagram, no Facebook. Tudo tem link para vocês escutarem as músicas desse CD. Ah, que legal. Como que ele chama? Passarinheiros? O nome é Como é Bom Passarinhar. Ah, tá. Que é o nome do É o nome do que a show, gente né? montou também, exatamente. Uhum. Antes do Andanças, né? Era Como é Bom Passarinhar. Ah, tá certo. Ah, legal, gente. Então, vamos procurar aí Como é Bom Passarinhar, Isso. né? Spotify, YouTube, outras redes aí, pra gente, né? Pra vocês ouvirem, porque é muito legal. Eu adoro. E a gente lançou um livro também, né, Silvio, É ano verdade. passado, com as histórias, né, que a gente costuma contar nesse show Andanças Passarinheiras, que é o livro Histórias Passarinheiras, tá? No carro, depois eu vou te dar um de presente, Ai, tá? obrigada. Então, ele tá aí? Tá. Só que tá lá fora, né? Tá. Verdade. Tá certo, então. Bom, então, Histórias Passarinheiras chama? Gente, o livro Histórias Passarinheiras. Depois a gente vai pôr a referência na descrição aqui do vídeo. Vai estar tudo belezinha lá. Então, falando, isso que vocês falaram, né? A história dentro de casa, que vai criando-se uma música e que vai se criando outra história, que a história e a música vai fazendo parte do dia a dia, né? Vai encantando o dia a dia, né? E então eu queria perguntar que vocês falassem como que vocês enxergam assim a importância da contação de histórias no dia a dia, na vida, né? Que eu vejo a contação de histórias muito como uma arte do cotidiano, uma arte que a mãe conta, a avó conta, o tio, cada um lembra de um tio, alguém que contava, né, a história de um jeito marcante na vida. E eu queria que vocês falassem um pouco como isso para vocês, sabe, a importância disso na vida mesmo. A minha avó, que faleceu agora em janeiro, a avó Tereza, ela, assim, sempre foi uma contadora de histórias, assim, não trabalhava com contação de histórias, mas sabe aquela pessoa que conta e imita o corpo, faz o corpo das pessoas, faz as vozes, e essas histórias mesmo da vida, né? As histórias da vida. E eu acho que essas histórias trazem muita sabedoria. Através das histórias, a gente conhece algo que aconteceu, conhece a nossa ancestralidade, né? Conhece histórias das pessoas que vieram antes de nós. A gente se reconhece também, né? Porque às vezes algo que acontece na história também acontece algo parecido com a gente. Eu acho que a gente passa também por um processo de cura, né? Algumas histórias ajudam a lidar com sentimentos através da simbologia que existe nas histórias. Eu acho que é muita coisa, né? É um universo maravilhoso. É muita coisa. E você, Gabriel, como que você vê, assim? Olha, eu aprendo muito, né? Com a Marcela, acompanhando, fazendo parte, né, das apresentações, dos processos. E também aprendo muito assim com as crianças. Eu fico impressionado como as crianças têm a capacidade de ser a história que elas estão contando, né? Às vezes eu me inspiro muito nelas para tentar chegar, né, no resultado numa apresentação. Eu vejo meu filho, as crianças, eu trabalho como professor de música, né, em algumas escolas,
E é fantástico, você dá uma ideia e aí eles já se transformam em personagens e quando você vê, você está vivendo a história, né? Então, isso é um ponto que me chama muita atenção, é isso, a forma como não só as crianças, né? Claro, a avó Teresa, o seu corpo conta a história, né? Não é só o que você tem, né, na cabeça, é o seu corpo. Então é isso, né? A história é o que a gente vive também, né? O que a gente vive, o que a gente sabe, o que a gente passa. Tudo isso é história também, né? O Gabriel conta histórias de filmes. Quando o Francisco pede, pai, conta uma história. Aí ele vai lá e conta a história dos filmes de criança. Sim, eu acho que são as histórias, que são as histórias que eu via, os filmes da Disney quando era criança, assim, são as que eu decorei e as que eu aprendi com a Marcela. E com o Francisco. E que, tipo, eu acho assim, conversando com vocês e com os outros contadores de histórias, assim, que a gente tem tido contato nesse projeto, vai ficando claro como é importante essa contação pelos relatos das pessoas, como que a avó Teresa, né? Ela passa emoções e sentimentos que ela viveu e que, de alguma forma, sua mãe te passou e você também, né? E que a história ela elucida muita coisa da gente mesmo, daquilo que está ali, às vezes, não dito, né? Então é super importante, cada vez eu acho mais importante. A história ela traz o não dito, né? O medo que está escondido, o medo que não está falado, que não está explicitado. De repente aquele medo não dito ele se corporifica ali e ele resolve às vezes, né? Às vezes ele vai para um outro lugar que transforma numa coragem, numa capacidade de lidar com dificuldade, né, com o perigo, né, com enfrentar a frustração, né, a dor. Então acho importantíssimo, cada vez mais, sabe? Às vezes eu acho que a linguagem cotidiana não dá conta, né, de falar sobre algumas coisas, alguns sentimentos, e a história, a poesia, a arte, né, nos ajuda, né, nesse sentido, dá conta de falar sobre algumas coisas, de resolver algumas coisas internamente, né? Expressa, né, explicita, né? E, gente, falando nisso, como que vocês veem essa questão da arte na pandemia? Como que tem sido lidar com essa questão para vocês, como artistas, né, como seres humanos também em casa, né? Eu acho assim que a pandemia veio mostrar para algumas pessoas que ainda não entendiam o valor da arte, como ela é importante, né? Porque assim, as pessoas ficaram em casa e elas viram o quanto era importante aquelas lives que estavam acontecendo, shows, as apresentações, né? Claro que não é a mesma coisa, né? Fazer ao vivo e fazer através das lives é diferente, mas, querendo ou não, algumas pessoas que não iam, às vezes não costumavam frequentar shows, contação de histórias, acabaram nessa comodidade de poder assistir em casa, assistindo mais, talvez, entendendo o valor disso, né? Com certeza. É só você ver o consumo de streamings, né, de plataformas, como aumentou, né? Quem aguentaria passar por o que a gente está passando sem arte? Exatamente. Né? Então é isso. E quantas coisas, né, são produzidas aqui na nossa cidade, na nossa região. Se a gente procurar, a gente acha tanta coisa incrível, né, sendo feita. A gente precisa consumir também, né, essa quantidade de artistas maravilhosos que fazem parte aqui da nossa região e que estão aí produzindo e realizando muitas coisas fantásticas, né? É incrível, né? Eu mesma, a gente ficou vendo muito mais
muito mais coisas que a gente não via, não conseguia ver tudo, né? Começa a ver mais e tal. Esse lado foi enriquecedor, né? Sim, e é claro, assim, também tiveram as dificuldades, né? Porque a gente está fazendo muito menos apresentações do que a gente fazia antes. Lógico que também é diferente quando a gente está olhando olho no olho, né? Da plateia, é outra história, né? Do que fazer para a câmera. Tem tudo isso, né? Verdade. E, gente, vocês têm novidades aí e aguardando? Eu sei que vocês estão com uma baita produção, eu ainda estou perguntando de novidade, mas assim, tem alguma coisa nova, alguma coisa aí que vocês estão produzindo que ainda vai aparecer? Quais são os planos aí daqui para frente? A novidade é o clipe do cabelo, do reggae do cabelo. Uau! Em breve vai sair o videoclipe da música O Reggae do Cabelo. E vai sair um videoclipe bem divertido, que teve, aproveitando, né, essa possibilidade da gente interagir através dos celulares, né? A gente fez uma campanha e aí para as pessoas que curtem a gente enviar um trechinho curtindo a música com o seu cabelo. Ah, do seu que jeito. legal! Então, também fizemos uma parte gravada da gente tocando num parque aberto e tal, com todos os cuidados e tudo mais. Então, ele tá ainda em processo de edição, mas em breve vai sair o nosso videoclipe, o primeiro videoclipe do Grupo Passarinheiros. Verdade. Ah, que legal, gente. Legal. Que ótimo, que legal. E ainda temos bastante músicas a serem produzidas, que a gente vai Sim. produzir no nosso tempo, com o tempo que a música precisa também para ficar bacana e tal. Temos bastante coisa aí para vir pela frente. Ah, que bacana. Então, vamos aguardar, então, Oba. hein? Vamos esperar. Gente, eu queria ver com vocês assim. Tem alguma coisa que eu não perguntei e que eu deveria ter perguntado? O que vocês gostariam de falar que a gente não falou? Acho que eu não tô lembrando, Silvia, Não. de alguma coisa. Também não. Perguntei tudo? Eu Então. acho que sim. Então é o seguinte, gente, eu acho que assim, para mim foi super enriquecedora a nossa conversa, né? Sempre trazendo novidades. Adorei a história, adorei os causos e queria deixar com vocês então esse momento para vocês se despedirem aí do pessoal, tá? Não esquece de falar as redes de vocês, tá bom? Uhum. E é isso. Se vocês tiverem assim algumas palavras aí para falar para a galera, quem tá afim, né? Quem tá querendo fazer teatro, fazer contação, fazer música, o que vocês teriam a dizer para esse povo, né? Qual o conselho para quem tá começando? E a despedida da galera. Assim, meu conselho é acreditem e façam, né? Sejam felizes, porque a arte ela é realmente transformadora, ela nos transforma e transforma todo o nosso entorno, né? Então é uma coisa maravilhosa mesmo, é um presente poder fazer arte, poder assistir arte. Então assistam, façam, porque é muito bom. É isso aí. Faça o que te faz bem, né? E é isso. Eu vejo a arte como saúde, né? Então, faça o que te faz bem, que é o que importa. E aí, o Grupo Passarinheiros deixa o convite para todos que assistiram, que estão acompanhando, a curtirem as nossas páginas. A gente está no Instagram, a gente está no Facebook, no YouTube. É só colocar Grupo Passarinheiros que vocês vão encontrar aí todos os nossos trabalhos com contação de história, com música, literatura e muita brincadeira também.
Então é isso, gente. Muito obrigada. A gente agradece a presença de vocês. Foi uma delícia essa conversa. E vamos em frente. O projeto continua. Oba! Muito obrigada, Obrigado, Silvia, Silvia. pelo convite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau!